E olha só que surpresa, né? O Banco BTG, que faz ali consultorias para o Botafogo Associativo para ver se investimentos, aportes e tal são legais, são interessantes, são economicamente saudáveis ou não, fez a análise da proposta do Textor de 250 milhões, quer dizer, de 25 milhões de euros, 128, 130 milhões, vai, 128 milhões de reais, se era algo saudável ou não, pela proposta de depois abrir novas ações e etc e tal, e negou, disse que não era algo interessante para o Botafogo, não era para aceitar e assinar, seria algo danoso para o clube, e o Botafogo não vai assinar novamente. Repito, quem me conhece, um amigo meu falou isso ontem comigo, ontem, no grupo que a gente está aqui de Botafoguense, aqui de Niterói, ele falou, cara, Rafael, você era um dos maiores defensores do Textor, hoje você virou um dos maiores haters dele. Cara, não é ser hater, é ser botafoguense. Eu sou botafoguense antes de ser Textor Futebol Clube. Ele não está em nenhum momento propondo coisas que sejam benéficas ao Botafogo. Só são coisas que visam o próprio umbigo dele. Ele não bota dinheiro no Botafogo para salvar o Botafogo de um possível transfer ou de perder jogadores de graça no mercado aí que rompem o contrato unilateralmente porque estão sem receber salário atrasado. Ele não pensa nisso. Ele pensa em aproveitar esse momento para botar o dinheiro e falar, ó, eu boto esse dinheiro aqui, fazer o marketing dele para o público ver que ele tá querendo botar dinheiro, que ele tem dinheiro, né? Faz o marketing dele com os botafoguenses que caem nesse papinho dele. Ó, eu boto o dinheiro, mas ó, para botar esse dinheiro aqui, esses 25 milhões de dólares, de euros que seja, eu quero que você faça isso aqui que é contra a lei. Nunca é algo na lei, é algo contra a lei, para ferrar alguém. A liminar que mantém o Texas no cargo até hoje, pela Justiça do Rio de Janeiro, ela proíbe que se criem novas ações. Ela congela as ações da Eagle, então ela congela todas as ações. Não pode criar novas ações nesse período. Ele quer criar novas ações para diminuir o número de ações, né, a porcentagem que a Eagle tem, e ele ser o novo dono das novas ações. Com isso, o cara que tem a maioria das ações, o sócio majoritário, e voltar a ter o poder geral sobre o Botafogo. E isso é ilegal. E o BTG sabe disso e falou que não é para aceitar. E o associativo não vai aceitar, não vai assinar. O Textor, como dono da SAF, um dos sócios da SAF hoje, tem que arrumar soluções dentro da lei. Se ele não consegue arrumar soluções dentro da lei, ele já prova que não é capacitado para ficar no cargo. Então, vamos assistir aqui o Donos da Bola Rio, o placar aberto também aí com o pessoal do Rio de Janeiro, né, falando sobre o Pedrinho, que soltou os cachorros para cima do Textor e do BAP, presidente do Flamengo, com razão, ele tem razão, tanto quando ele critica, responde o Textor, critica o Textor por ter falado merda, e quando ele faz a mesma coisa com o BAP, que também falou merda. Então vamos assistir aqui. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Aqui embaixo tem o YouTube Shop. Você consegue comprar camisas de Botafogo em promoção na Netshoes. Tem Mercado Livre, Shopee, etc. Mas na Netshoes tem promoção de camisas do Botafogo a cento e poucos reais. Duas por 200 e pouco. Originais, as atuais da Reebok do ano de 25, 26. Queima de estoque, eu comprei duas já. Vai lá e compra. Comprando por aqui, ajuda o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui e o trabalho todos os dias com notícias e com react para vocês. Vamos assistir o vídeo? Depois a gente volta. E a gente tá falando de telão, tá falando da galera aparecer no telão. Eu já vou chamar a nossa Gabi Marino, que vai aparecer nesse telão em muito rápido, foi muito mais rápido do que eu imaginava. Gabi, tudo bem, Gabi? Boa tarde para você. Já vemos que está posicionada dentro da sala de coletivas do estádio Newton Santos. Conte-nos as novidades, já tivemos a apresentação, ainda vai acontecer. O que tivemos hoje por aí no Newton? Vamos lá, Flávio, tudo bem? Muito boa tarde para você, para o Fernandão, para o Bocão, todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Daqui a pouquinho, 1h da tarde, vai ter a apresentação oficial do lateral Caio Roque e também do zagueiro Antony, que veio do Goiás. Daqui a pouquinho aqui na sala de coletiva do estádio Newton Santos. Mas antes da gente ir para essa apresentação, é bom a gente falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo com o Botafogo já há alguns meses. Hoje pela manhã, mais um capítulo
capítulo dessa história envolvendo aí o John Textor, dono da SAF do Glorioso, com o Botafogo Associativo. Isso porque o Textor emitiu uma nota oficial dizendo que ofereceu ao Botafogo uma proposta de investimento de 25 milhões de dólares, cerca de 128 milhões de reais, como aporte financeiro. O acionista da SAF garantiu na nota que esse valor não é um empréstimo, e sim um dinheiro novo e saudável entrando no clube. Ainda nessa nota divulgada pelo Textor, o empresário assegurou que o clube social permanecerá com 10% das ações, como já previsto aí no acordo dos acionistas. Na nota, o Textor disse ainda que tenta desde janeiro esse contato com o clube social, essa autorização do clube social para conseguir esse aporte financeiro. Então é mais um capítulo aí dessa novela envolvendo o Textor e também o Botafogo Associativo. Ontem teve uma reunião com alguns dirigentes, 40 dirigentes dos clubes das séries A e B do futebol brasileiro, e o Pedrinho, presidente do Vasco, comentou um pouquinho sobre essa situação do Botafogo e se colocou à disposição para ajudar o João Paulo Magalhães, o presidente do Associativo. A gente tem um pouquinho da palavra do Pedrinho em relação a isso. Vamos ouvir. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. Tá aí então a palavra do Pedrinho criticando o John Textor, dono da SAF do Botafogo, e se colocando à disposição do clube social do Botafogo para ajudar no que for preciso. A gente lembra que o Pedrinho conseguiu retirar a 777 do poder do Vasco por conta dessas decisões da Justiça. Bom, é isso, envolvendo aí uma novela envolvendo o Textor e o Associativo do Botafogo, e daqui a pouquinho aqui na sala de imprensa, a apresentação oficial. A gente já está até aqui com o press kit, Flávio, é o do Caio Roque, lateral do Botafogo, que será apresentado, e também o zagueiro Antony, vindo do Goiás, um jovem de apenas 20 anos. Flávio, é com você. Valeu, Gabi, muito obrigado pelas informações, bom trabalho aí. Depois manda um abraço pro Vitão aí, fotógrafo do Botafogo, que estava do teu lado. Esse aí é sensacional, se não o melhor, um dos melhores fotógrafos do Brasil, não só do Botafogo, mas do Brasil como um todo. É um fenômeno também. Muitas coisas, hein? Muitas coisas para falarmos. Bocão, tô vendo você fazer um sinal negativo com a cabeça. Por quê? Primeiro que o Pedrinho, ele tá descontente com o John Textor, mas quer ajudar o Botafogo? Como assim, cara? Com todo o respeito. Eu acho que eu entendi. Você entendeu? Acho que sim, com relação ao afastamento da SAF, porque... Em relação a isso, tudo bem. Eu acho que foi por isso. Quer dicas de como chegar na justiça? Uma consultoria. É isso aí, até de quem fez, né? Porque isso é feito de forma jurídica. E aí, às vezes, o advogado que ajudou o Vasco pode ajudar o Botafogo. Eu acho que foi isso. Não estou defendendo o Pedrinho, não, tá? Mas dentro do contexto que o Pedrinho falou, porque o problema do Pedrinho não é com o Botafogo, é com o John Textor. Acho que o John Textor comprou algumas brigas. O Vini Show, ele me contextualiza aqui, porque quando a gente ouve só a resposta, a gente não ouve muito da pergunta, mas o Vini Show falou. A pergunta foi relacionada à união dos clubes. E aí, por isso que o Pedrinho foi um pouco mais para esse lado de se colocar à disposição de ajudar o... É porque a SAF do Botafogo é diferente da do Vasco. É bem diferente. Não sei quanto é que o Vasco tinha, quantos por cento o Vasco tinha? O Vasco... Acho que era 70%. O Vasco tem 30%. 30%. Era isso aí, era 70%. O Botafogo tem 10%. E agora com o Lamáquia, né, caso se confirme isso mesmo, aí vai ser igual o Botafogo. Isso. Vai ser 90% do futebol, do Vasco. 90%, exatamente. Tem que ser. Mas a grande parada é o contrato. Às vezes você pode ter 30% de alguma coisa que não vale 10% de outra. E aí a gente tem que pesar. Aí é problema deles também. Mas enfim, fica à vontade. Não, você tem que ter dinheiro para fazer. Você pode ter 90%, como você mesmo diz. Você tem dinheiro para fazer o futebol, faz. Agora, se você não tem dinheiro, o João Textor, eu não confio mais em você, eu não acredito mais em você. Se você está chamando o social, que tem o direito a 10%, para você dizer que vai injetar dinheiro do seu próprio bolso,
Isso é uma isca para todo mundo cair, para depois falar assim, ó, estamos juntos novamente, eu tenho o maior respeito por você, eu continuo tendo respeito, você me deu a maior glória da minha vida, que foi uma Libertadores em Buenos Aires, mas larga o osso, deixa o Botafogo seguir com as suas próprias pernas, o CNPJ do Botafogo está em jogo, e é eterno, você está Botafogo, você não é Botafogo, nós somos desde os primórdios, então a gente não pode mais aceitar esse tipo de você virar público e tentarem, não digo ludibriar ou enganar, que é uma palavra muito forte, mas tentar resolver dessa forma, no qual nós todos estamos acostumados com seus embrólios dentro do clube. Então não dá mais ficar nessa situação. Nós vamos passar, a partir de junho, 100 jogadores importantes, Danilo Montoro muito provavelmente vão embora do Botafogo, com certeza, para fazer dinheiro para terminar o ano. É isso aí. Então isso é o mais importante, é resgatar o Botafogo de novo, manter o Botafogo no seu mais alto nível. Botou os pés pelas mãos, envolveu um monte de clube. Esse multiclubes que você envolveu o Botafogo, a gente achava que você, saindo do Lyon, você foi despejado da França, lá do Molenbeek, do Crystal Palace, e está fazendo a mesma coisa com o Botafogo aqui. As pessoas hoje não confiam mais em você. Então pense um pouquinho antes de você querer assumir essa responsabilidade, sem ter aquele negócio, que tem não sei o que, não faz contrato com você das contas. E outra coisa, a gente não vai colocar nota aqui porque ela é muito extensa, mas a Gabi, brilhantemente, ela deu uma boa resumida pra gente, trouxe os principais pontos. E assim, gente, eu tô com você, Bocão. Claro. A credibilidade do John Textor, ela já não existe mais. Ou não deveria existir. Os títulos ficam. Claro que vai ficar. Isso é isso é bonito. Isso não tem como apagar. Nunca. Isso está na história do clube, ele está na história do clube, isso é um fato, ninguém vai tirar isso. Mas falar que, eu tô aqui sugerindo uma trégua, eu tô colocando mais um aporte, o dinheiro é meu, não é empréstimo. Beleza, falou. Então prova. Prova que o dinheiro é teu. Da onde vai vir esse dinheiro? Cadê? Prova a origem desse dinheiro. Porque eu tenho certeza que o associativo, se até agora não aceitou, sabendo de toda a situação que envolve o Botafogo hoje fora do campo, certamente se fosse o dinheiro do John Textor, o associativo ia aceitar. Óbvio. Não teria motivo para não aceitar. Não aceitar, exatamente. A que circunstâncias Pois é. esse dinheiro chega? Pois é. E em cima de toda a dívida que esse mesmo Textor já construiu pro Botafogo, o João Paulo, os caras que estão lá, é irrisório. É importante? É. Precisa. Mas é irrisório perto da... Não vai resolver o problema todo. Não vai resolver o problema. Ele vai tapar o buraco do dente. Isso aí, ele quer resolver agora os efeitos, mas a causa, a essência de todo o problema ainda está aí. E não dá, como o Bocão falou aqui, cara, não vou nem me estender, não dá para confiar no texto com relação a dinheiro, com relação à palavra que ele está dando. E só o João Paulo que está lá todo dia, que sabe o que está acontecendo. Porque o dinheiro não entra, ele não pega o dinheiro e transfere. Deve ter que assinar um contratinho, deve ter que assinar alguma coisa. E ali, no que está escrito, é que podem estar nos pormenores alguma coisa que possa vir. Não a prejudicar o Botafogo. Nem acredito que ele queira prejudicar o Botafogo, mas a beneficiar a si próprio. Exato, o Botafogo está muito blindado por grandes pessoas jurídicas, né? Do jurídico, que são pessoas advogadas do mais alto escalão do Brasil. Então, o que eu penso é que a torcida do Botafogo acha, mas o associativo nunca deu nada ao Botafogo, sempre foram mais administrações, nunca fizeram nada. O Botafogo associativo não quer o Botafogo, ele não quer tomar conta. Todo mundo tem dinheiro ali para botar. Sim. 500 milhões, 400 milhões, ninguém quer. O associativo, em nome do João Paulo Magalhães Lins, ele quer arrumar um outro investidor. Ele não quer, porque ele pode botar aqui, se ele quiser, 500 milhões, mas ele não quer. Então a torcida fica com esse imbróglio de, esse imaginável, porque antigamente a gente não ganhou nada, o associativo quer tomar conta, não quer tomar conta do clube. Devo deixar bem claro isso para vocês. O associativo quer vender o Botafogo, quer um outro investidor, ponto. Até porque, sejamos sinceros, né? Se o associativo quisesse tomar conta do clube, já teria feito. Já teria feito. Já teria se movimentado em outras oportunidades. Exato. Até porque a situação que vive o Botafogo fora do campo, ela não é das melhores. Não é de hoje. E não é de hoje. E o Textor só tá lá por causa de uma liminar da Justiça Brasileira. Cara... TJRJ, Quem diz pra gente que todo mundo que é envolvido com o Botafogo associativo não tem muito mais peso do que o Textor aqui no Brasil. E argumentos para tirar ele de lá.
Até porque, como o Pedrinho fez no Vasco, não sei o tamanho da dívida que era da 777, mas se o Botafogo for lá e tirar, ele que assume tudo. É isso aí. É isso. E aí? Tu vai lá, botar do teu, assumir a responsabilidade da tua família toda, tudo que você construiu pra tua família pra ter que pagar uma dívida que um cara foi lá e construiu? Perfeito. E o dinheiro que era pra ele pagar da compra do Botafogo, ele não pagou tudo não, tá? Só pra lembrar aos esquecidos que ele pagou, eram 800, pagou 300, uma coisa assim. É, uma coisa dessa. Ainda falta bastante. Falta mais da metade. Não, e vem Transferban, tá? Vem da Transferban. Sabe por que não se fala muito em Transferban? Porque a janela tá fechada. Exatamente, não tem muito sentido, né? Não tem sentido, deixa o Transferban bater aí, que não tem problema, já está inscrito o jogador, não vai contratar ninguém agora, deixa do jeito que tá. Agora, tem um problema sério que pode ocasionar a perda de pontos, tá? A perda de pontos, o Cruzeiro já passou por isso, vocês lembram? O Cruzeiro perdeu pontos, campeonatos recentes aí. Na Série B, o Vini Show Na Série B, então tem que ter muito cuidado do Botafogo para não perder pontos. Se perder pontos, já era. Não, difícil. aí vai ser um sinal de que as coisas realmente saíram do controle, né? Porque a gente vê um clube do tamanho do Botafogo, numa competição tão importante, perdendo ponto por questão financeira, aí realmente recém-campeão. Recém-campeão. Aí eu vou defender o associativo. Com o associativo mesmo não vencendo títulos, isso não aconteceu. Pelo menos que eu me lembro. Eu também não Pelo menos que eu me lembre. Então a gente tem que começar. Eu acho que as leis mudaram também, né? Sim. Naquela época não tinha tanto, mas não eram tão rigorosas as leis que mudaram. Inclusive. Não, e dentro das circunstâncias. Cada um vive de acordo com as circunstâncias que tem. Verdade. Quem quer comparar dessa forma, como o Bocão falou, que a galera reclama, o Bocão está dentro disso muito mais do que eu. Mas o associativo nunca deu, o cara deu isso, deu aquilo. Beleza, então ele tem que assumir as responsabilidades dele. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Como já diria tio Ben. A gente tem a fala do Pedrinho, para falar de outras coisas aqui também, polêmicas, do que a gente colheu ontem, do que foi falado depois dessa reunião. Vamos embora, solta o Pedrinho aí. A situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes, e principalmente aos torcedores do Botafogo, que são crianças, adultos, idosos. Por isso, a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder. O jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. E por isso que eu acredito numa liga organizada por um órgão que é a CBF. Ponto. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. Isso é verdade, não tem. Porque no momento que eu mais precisei, ninguém me ajudou. Aí então, quando eu começo a me reestruturar, as pessoas querem saber quem é o presidente do Flamengo para saber com que eu pego o empréstimo, quem vai ser o meu investidor. Quem é ele? Ele não é o presidente da CBF. Por que ele quer se meter nisso? Mas essa arrogância e prepotência que ele tem passa de todos os limites para a gente ter uma liga organizada pelos clubes. Por isso que o que a CBF fez hoje foi sensacional. Tem muitos aspectos, muitos tópicos que têm que ser debatidos, né, que têm que ser devolvidos para a CBF para a gente construir melhor isso. Mas a ideia foi sensacional, que foi até uma avaliação das próprias gestões anteriores da CBF. Né, de entender o que a gente precisa melhorar como futebol e o que a CBF precisa melhorar como gestão. Paulada no Textor, e ele ofereceu ajuda do Vasco, né, institucionalmente, ao presidente do Botafogo, do associativo, que é o João Paulo Magalhães Lins, que é o presidente do Botafogo. Tem presidente, tá? Textor é o dono da SAF, mas tem um presidente no associativo. Ele ofereceu ajuda se o Botafogo quebrar. Basicamente foi isso, né? E aí... paulada aí no Textor por que foi exatamente? O que o Textor falou? Não, pra mim, olha só, primeiramente, pra mim o Pedrinho foi muito bem, porque ali é um debate não, ele tá defendendo a instituição Vasco
atacando as falas do Textor e respeitando o Botafogo. Ele foi muito bem, o Pedrinho foi excelente. Com postura, né? A postura é excelente. O que acontece? Não E mistura, assim, é grande instituição e tem que ser Não, e defendida ele fala mesmo. do Flamengo também, Bandeira. Ele fala com Sim, respeito sim. ao Flamengo, a torcida do Flamengo, é a mesma coisa, entendeu? Mesma coisa, ele foi muito bem. O que acontece? Quando Não, o nisso Textor, ele foi bem. Quando o Textor vai se defender, aqui mesmo no ambiente do Botafogo, ele costuma utilizou 2, 3 vezes a seguinte frase: o Botafogo não é o Vasco. No seguinte sentido, o Vasco estava com um investidor e na justiça o presidente do associativo entrou e tirou esse investidor. Então o Textor está se defendendo, ele está falando Botafogo não é o Vasco, ou seja, aqui não vai acontecer o que aconteceu no Vasco. E o Pedrinho foi quem tirou o investidor lá do Vasco, claro, com os apoiadores dele, certo ou errado, o Pedrinho está lá fazendo a gestão do Vasco, se reestruturando. O Textor usa o Vasco como exemplo, e eu nem vejo o Textor desrespeitando o Vasco, mas a forma como o Textor coloca, é claro que vai incomodar o vascaíno e o gestor atual do Vasco, falando que o Botafogo não é o Vasco. É claro que o outro lado vai sentir isso como um menosprezo, naturalmente. Então, se o Textor tá certo ou errado, é o Textor se defendendo e não defendendo o Botafogo. E o Pedrinho foi muito bem ao atacar as falas do Textor e respeitando o Botafogo, oferecendo até essa ajuda, esse auxílio ao João Paulo em caso de necessidade. Aí é presidente com presidente, eles que conversem. E depois com o Flamengo, aí também vocês podem falar melhor. Eu achei a fala dele normal, porque ele se defendeu justamente também. O Vasco está lidando com o investidor para tentar se reestruturar. Que outro clube tem que se meter nisso? Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo, nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo. Você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não está aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.